O petróleo de guerra. Para a economia brasileira, quando o conflito aumenta no exterior, o impacto é imediato no seu bolso através de um vilão chamado petróleo. Não é apenas o preço da gasolina, mas sim o motor que move toda a nossa cadeia de consumo. Um insumo essencial, estratégico, que dita o custo de vida desde o alimento no mercado até o frete da entrega online. E o Brasil, diferente de nações que apenas importam energia, vive um dilema intencional. A Petrobras, que opera extração em águas profundas e é o núcleo da nossa produção energética, precisa equilibrar dois mundos. Como manter os preços internos acessíveis e, ao mesmo tempo, satisfazer os investidores globais. O valor do combustível ficou em segundo plano por pouco tempo, mas a geopolítica global não espera. Com o agravamento das tensões no Oriente Médio neste ano de 2026, o barril ultrapassou marcas históricas, e o repasse para as bombas se tornou urgente. A tradição econômica amadureceu o conceito de paridade internacional, que é o ajuste dos preços internos conforme o mercado mundial. E também o conceito de inflação de oferta, que no pensamento econômico não é apenas o aumento de moeda circulando, mas sim o encarecimento da produção. A maioria dos produtos que você consome depende de transporte rodoviário, e o diesel é o sangue desse sistema. Nessa dinâmica, a desvalorização do real aparece com clareza nos relatórios do Banco Central. Quando o custo da energia sobe globalmente, o investidor busca moedas mais fortes para se proteger, e o real, por ser uma moeda de país emergente, acaba sofrendo pressão. É uma reação em cadeia no mercado financeiro, na logística e no consumo. O petróleo é a base de quase todos os outros itens dessa nossa lista, mas curiosamente é o que chega mais rápido à sua mesa, com menos margem para manobras do governo. Podemos interpretar que o preço aqui é ditado por eventos que acontecem a milhares de quilômetros de distância. 2. A taxa Selic. Para o Banco Central, quando a inflação sobe, o remédio é aplicado na hora através da taxa Selic. Nesse caso, a economia recebe uma sentença imediata: o encarecimento do crédito para controlar o consumo. E é justamente a taxa de juros que separa o Brasil de praticamente todo o resto das grandes economias mundiais. A ideia é esta: existem países que conseguem crescer com juros baixos, mas o Brasil carrega o peso de um histórico inflacionário não plenamente superado. Os investimentos em renda fixa ficam atraentes e seguros, mas o dinheiro não entra na produção real das empresas. Ele passa antes por um processo de rentismo, onde o capital prefere os títulos públicos, ajudando o governo a financiar sua dívida, mas travando o consumo das famílias. A base técnica está nas atas do Copom, o Comitê de Política Monetária, que define o rumo dos juros a cada 45 dias. Este documento é o cânone oficial da nossa política econômica, mas muitas vezes não é compreendido pela maioria da população. Nele, os diretores decidem o sacrifício necessário para manter o valor da moeda. O raciocínio é direto. Subir os juros só faz sentido se houver um excesso de demanda ou uma desconfiança no futuro do país. O cenário do mercado varejista hoje mostra as empresas conscientes do risco. O empresário no tormento das dívidas altas, o investidor em paz com seus dividendos, mas cada um ciente de onde a taxa Selic está. E na análise dos economistas, fala-se em pouso suave, que é baixar a inflação sem destruir o crescimento. Estes dados são parte da base para o mercado interpretar como o real vai se comportar nos próximos meses. Além disso, há ainda o impacto no câmbio e a atração de capital estrangeiro descritos nos balanços de fluxo cambial, que encerram o ciclo de valorização do real. É entre a decisão do Banco Central e o efeito nas lojas que a Selic ainda trabalha. É o principal sistema de controle dessa nossa lista, onde o destino do seu poder de compra pode ser influenciado por um pequeno grupo de técnicos em uma sala fechada em Brasília. Agora, antes de continuar, se você gosta dessas análises, além de entender como a economia afeta sua vida, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Isso ajuda o YouTube a te mostrar mais vídeos como este e também faz nossas explicações alcançarem mais pessoas que precisam entender o valor do seu dinheiro. Feito isso, vamos em frente. 3. O risco fiscal. Para os investidores, quando o governo gasta mais do que arrecada, a confiança vai diretamente para o ralo ou para longe do país. Não existe meio termo, não existe sala de espera para o mercado financeiro.
Os manuais de economia dizem que um país sem responsabilidade com suas contas é um país que não tem controle sobre seu futuro. Para os economistas, isso não é eventualmente, não é após uma reforma futura, é presente na hora. Diante disso, a estabilidade para o real sem uma base fiscal sólida simplesmente não tem sustentação. O princípio central é o equilíbrio das contas, onde só a arrecadação real define o que pode ser gasto. Como o orçamento público muitas vezes não inclui limites claros para o crescimento da dívida, o texto que sustenta a confiança do mercado simplesmente deixa de existir aqui. E o argumento mais direto está no fluxo de capitais. No momento da crise, o mercado diz ao país: hoje mesmo retiraremos nossos investimentos. Um governo sem teto de gastos, sem meta fiscal, sem seriedade de nenhum tipo, e segundo o mercado, vê sua moeda perder valor no instante seguinte. Esse hoje é o coração da desvalorização do real. Nesse caso, a fuga de dólares ainda acontece no anúncio de um déficit maior, como está descrito nas projeções de risco país. Mas o cenário é que os investidores estrangeiros saem primeiro, depois as empresas nacionais reduzem os investimentos, o gasto importa no fim, mas antes disso, o valor da moeda já está onde vai estar. Os relatórios de tesouraria são usados para selar essa crença com uma linha sem margem. Gastar sem limite e depois disso colapso. Uma vez, sem repetição. 4. A geopolítica. Diferente das crises internas, para a geopolítica, o real entra num estado intermediário consciente. Não é valorização plena, não é quebra total, mas também não é estabilidade. Você sabe onde a moeda está e sente para onde o fluxo caminha, mas enquanto isso só espera o desfecho dos grandes conflitos globais. O cenário das superpotências, como Estados Unidos e China, é o texto central aqui. O dólar subindo no pânico, as commodities em alta na escassez, ambos conscientes e cientes um do outro, mas separados por um abismo de interesses que nenhum dos lados pode cruzar facilmente. A economia lê isso como a descrição real do intervalo entre o anúncio de uma guerra e o impacto em todas as coisas. Mas algo que distingue ainda mais a visão geopolítica está em outra ideia. Crises e oportunidades não são dois lugares físicos em endereços diferentes. São a mesma presença do dólar no mundo, experimentada de formas completamente opostas. Para quem exporta soja e minério, essa presença de um dólar caro é luz e plenitude, trazendo lucros recordes. Para quem precisa importar tecnologia ou trigo, a mesma presença é fogo consumidor. Não é que o mercado trata um setor bem e o outro mal. É que a mesma chama do câmbio aquece as contas de uns ou queima o orçamento de outros, dependendo do que você produz e traz até ela. O destino do real aqui não é apenas um endereço em Brasília, é o estado de quem o mundo se tornou. A ressurreição dos preços e o julgamento das cadeias de suprimentos encerram o processo dessa dinâmica. E para os países que sobrevivem, o horizonte final é a resiliência, a participação progressiva e eterna na nova ordem econômica global, fundada na força das suas alianças. 5. O clima. Para o agronegócio, quando o clima castiga a plantação, a economia não vai a lugar nenhum, ela para. Nenhuma colheita, nenhuma percepção de lucro, nenhuma experiência de crescimento de qualquer tipo. É um sono sem produção e assim permanece até a próxima safra. Essa condição tem nome próprio: quebra de safra, o sono da terra. É amparada pelos relatórios de meteorologia, que são diretos e dizem: sem chuva, o solo nada produz. Mas há também os índices de preços, que completam a ideia sugerindo que quando o fôlego da colheita vai, as expectativas de inflação baixa perecem. Não há estabilidade intermediária, porque não há produto intermediário. O argumento mais forte está nos preços dos alimentos no mercado. Quando o arroz e o feijão sobem, o economista não diz: é apenas um ajuste. Diz: a oferta adormeceu. Quando os consumidores entendem errado, os dados corrigem: a safra morreu. Para o mercado, o clima descreve a condição real do valor do real. Quando a chuva chama a produtividade de volta, não é um retorno do paraíso dos preços baixos, foi um despertar do nada, de um período de escassez total. Por trás disso, está uma premissa fundamental. O valor da nossa moeda não é imortal por natureza. Argumenta-se que a crença de que o Brasil sempre será o celeiro do mundo veio de uma confiança antiga, não da realidade climática atual.
A valorização para o real aqui é um dom que o clima concede na colheita farta, não algo que a economia já possui por direito. Isso muda a visão sobre a crise também. Os setores atingidos serão destruídos definitivamente pela seca ou pela enchente, extintos em sua lucratividade, não mantidos em uma jornada de subsídios sem fim, como em outras épocas. O prejuízo descrito nos balanços, nesse caso, consome o patrimônio, não o preserva para uma recuperação eterna. 6. A impressora de dinheiro. Para os críticos da expansão monetária, a coisa é parcialmente similar. Quando imprimimos dinheiro sem lastro, o valor da moeda deixa de existir por completo. Sem poder de compra que continua, sem reserva que parte, a riqueza da pessoa simplesmente se apaga. E a base é a lei da escassez. O dinheiro em excesso nada vale, nada compra, nada garante. Apesar disso, o destino final da economia se divide em dois caminhos distintos. E entender essa divisão é o coração da doutrina monetária. Nesse caso, um grupo de exatamente poucos grandes ativos, como ouro, imóveis e empresas sólidas, ressuscitará com corpo financeiro para reinar sobre a inflação, como está registrado nos históricos de grandes crises. Esse é o destino celestial reservado para a classe dos ativos reais. Por outro lado, para todos os outros cidadãos, que são a imensa maioria e guardam apenas papel-moeda, o destino não é o topo, é a sobrevivência na base. As regras do mercado servem de base e dizem que os poupadores herdarão a desvalorização e nela habitarão para sempre. E os gráficos de inflação fecham a imagem. O governo morando com a dívida em uma economia saturada, sem poupança, sem segurança. O paraíso da estabilidade não está lá em cima, mas aqui em um sistema monetário restaurado e escasso. Por fim, a ideia de que o dinheiro é uma fonte infinita de riqueza não existe na doutrina deles. Liquidez e estímulo significam simplesmente o túmulo do poder de compra, o estado de morte da moeda, não um lugar de prosperidade consciente. Os valores guardados em papel são destruídos na segunda inflação, extintos, sem retorno. Sobre os ativos protegidos, segundo a própria história, esse número é restrito e seleto. A grande maioria dos trabalhadores hoje, então, tem apenas a esperança de uma paz terrena curta, pois seu dinheiro, se multiplicado sem controle, torna-se apenas papel pintado sem vida celestial. 7. A fuga de capitais. Para os grandes gestores de fundos, o destino do capital após a crise não é binário. São três caminhos e o mercado, segundo eles, já sinalizava isso através dos fluxos de saída. Nessa crença, quando a incerteza aumenta, o dinheiro vai ao offshore world, o mundo exterior, um estado intermediário consciente, onde o capital aguarda a estabilização. É um lugar real onde novas oportunidades são pregadas para os que não as encontraram no mercado local. Segundo a interpretação dos analistas, isso está fundamentado na liberdade de movimento, onde o capital teria pregado sua saída em direção aos paraísos fiscais após a desconfiança interna. Depois da saída, o julgamento do investidor distribui os ativos em 3 graus de rentabilidade. Observado quando os especialistas comparam retornos distintos à luz do dólar, do euro e das moedas de refúgio, intensidades completamente diferentes de um mesmo tipo de segurança. Eles desenvolvem isso como rentabilidade celestial, terrestre e telestial, cada uma com seu nível de proximidade com a estabilidade real, mais um estado de trevas exteriores para os casos de moedas que colapsam totalmente. Também é considerado o provérbio do mercado que diz: na casa da economia global há muitas moradas. Isso confirma para eles que o destino final do dinheiro não é um único país para todos. Além disso, existe o investimento por procuração. Grandes bancos operam em nome de clientes falantes de outras línguas para que possam aceitar o lucro em mercados desenvolvidos. A âncora econômica está na arbitragem, onde se busca o ganho mencionando práticas sem explicá-las ao pequeno poupador. Os grandes fundos a levaram tão a sério que construíram acervos tecnológicos imensos para que nenhum bilhão fique sem a oportunidade de migrar. No fim das contas, são 7 motivos baseados em um mesmo cenário, mas destinos que, em muitos casos, mal se reconhecem entre si. Todos partem da mesma fonte, o seu trabalho, e chegam a lugares completamente diferentes sobre o que espera o seu dinheiro após a crise. O que isso revela? Não é só uma divergência técnica, mas o quanto a proteção daquilo que conquistamos pode mudar tudo, inclusive o que fazemos com o tempo que ainda temos aqui.
E então, em qual vilão você mais acredita? Qual faz sentido com base no que você sente no bolso hoje? Deixe sua opinião sincera nos comentários e aproveite para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações para ver nossos próximos vídeos de análises econômicas. Também compartilhe e deixe seu like.